Olá, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Tony Nunes, sou advogado, professor e palestrante pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, a qual quero agora parabenizar através do seu presidente, Alexandre Luiz Mendonça Rolo, e a todos os funcionários da Comissão de Cultura e Eventos por esse excelente projeto de levar essas palestras online a você nesse tempo de pandemia. E além disso, além de você estar levando cultura até você, a OAB vai permitir também a arrecadação de doações de alimentos, água, produtos de limpeza, sanitários, tudo em prol desse combate ao coronavírus. Então, agora eu vou trazer a minha palestra, que é sobre súmulas aplicadas nas contratações públicas, súmulas dos tribunais de contas. Essa palestra eu apresento através da Cultura e Evento, em torno de 2 horas. Então eu falo o que é Tribunal de Contas, como surgiu no Brasil o Tribunal de Contas, o conceito do que é um acordo, uma súmula do Tribunal de Contas. Porém, como aqui nosso palestra tem apenas meia hora, eu já vou direto nas questões, nas súmulas, para você ter acesso às principais súmulas. Porque o que ocorre? Com essa pandemia, tem muito município decretando calamidade pública. E a gente começa a ver, até nos jornais, né, que alguns estão sendo questionados de algumas contratações superfaturadas. Então, eu trago essas súmulas aqui agora, porque mesmo no caso de calamidade e decretando, sei lá, o estado de calamidade do município, tem que ser observadas algumas regras que são aplicadas aos certames licitatórios. As contratações públicas têm um procedimento formal. E hoje você pega uma pesquisa de processos de improbidade administrativa. Uma pesquisa recente diz que a maior parte desses processos não são nem tanto por apropriação ao erário, mas sim por violação aos princípios e às normas que regem essas contratações. Então aqui agora eu vou trazer as principais súmulas para você. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer meu bonequinho aqui, ó, do professor Tony Nunes, o qual, para adiantar essa nossa palestra, ele vai trazer algumas dúvidas em forma de pergunta e eu vou responder para vocês através das súmulas dos tribunais de contas do Brasil. Bom, a primeira questão que o bonequinho aqui do professor Tony Nunes traz é em relação à aquisição de softwares pela administração pública. Vamos ver qual é a dúvida dele. Qual tipo de licitação deve ser utilizada para a compra ou desenvolvimento de software? O que ocorre? Nesse caso, há muitas dúvidas, muitas pessoas que ligam para saber qual tipo ou modalidade de licitação que vai utilizar na compra de um software. Só que antes, tanto aquele que participa como aquele que vai adquirir o software pela administração pública, tem que saber a diferença do que é um software de prateleira e o que é um software que é um serviço. Então aqui eu vou trazer para vocês agora algumas súmulas dos tribunais de contas que trazem essa diferenciação. Vamos lá. Olha, até o próprio STF e STJ, ele acabou dando um conceito, como você vê que é um caso que gera muita dúvida. Ele acabou falando que programas de computador desenvolvidos para um cliente, então aqui, voltando, quando a administração vai adquirir um software que ele quer que faça de uma forma personalizada, a administração pública vai chamar alguém para desenvolver um software para ela. Isso é considerado um serviço. Agora, se a administração vai adquirir um software que é feito por uma empresa em grande escala e vendida comercialmente, isso é considerado uma mercadoria. E qual a diferença que o administrador, o licitante precisa saber dessa diferença de software de ser um serviço ou mercadoria? É que isso vai definir o tipo de licitação que vai ser feita. Então aqui eu trago uma súmula para vocês do Tribunal de Contas de São Paulo, a súmula número 47, que fala que em procedimento licitatório é vedada a utilização de tipo técnico e preço e melhor técnica para a contratação de licença de uso de software de prateleira. Por quê? Como o software de prateleira, como eu disse, é feito em grande escala, é considerado uma mercadoria, o que vai definir essa licitação? O melhor preço. A melhor técnica, ela vai ser utilizada quando é aquele software personalizado, o software de serviço, tá bom? Olha, juntamente aqui nos slides eu trago vários julgados de tribunais de contas de vários estados do Brasil. Não fiquem preocupados em estar anotando, pois depois eu vou enviar esse material, não só as súmulas que eu falei aqui, mas outras súmulas que tem, para a Comissão de Cultura e Eventos, e você querendo acesso a esse material, só entrar em contato com a Comissão de Cultura e Eventos. Bom, então a gente já pôde observar, através dessa súmula que eu citei agora, que a diferença de software, será uma mercadoria ou não, será um software de prateleira ou um software considerado como serviço,
vai definir o tipo de licitação, se é melhor técnica, se é melhor preço. Agora, qual a modalidade que pode ser feita de licitação para adquirir um software? Então aqui eu trago para vocês um acórdão número 1667 de 2017 do Tribunal de Contas da União, que ele fala o seguinte: quando a aquisição do software puder ser definida como um serviço comum, como você poder descrever no edital, de acordo com o mercado, como você quer adquirir esse software, não seja um software tão personalizado, tão específico, então ele pode ser feito na modalidade de pregão. Então eu trago aqui para vocês novamente o acórdão, para vocês darem uma olhada e dizer que não precisam ficar preocupados em estar anotando, que eu vou enviar todo esse material depois para a Comissão de Cultura e Eventos, não só essas súmulas também, como outras súmulas, e vocês tendo interesse, entre em contato com a Cultura e Eventos e mandam por e-mail, ou passam o meu e-mail e envio para vocês. Então não precisa ficar preocupado em anotar, o importante é você saber esses requisitos que essas súmulas tragam, porque muita gente às vezes acaba achando, vou adquirir um software, mas tem que primeiro definir o que é esse software, uma mercadoria, um serviço, ok? Vamos agora para a outra pergunta do professor Tony. Se é correto você abrir contratação de serviços de engenharia mediante a modalidade de pregão? Então aqui o professor dá uma dúvida: eu posso contratar um serviço de engenharia mediante a modalidade de pregão? Então vamos ver o que os nossos tribunais de contas falam. Um acórdão 980 de 2018 do Tribunal de Contas da União, onde ele fala que é irregular utilizar a modalidade de pregão para a contratação de obra, que pode ser utilizado o pregão apenas para serviços comuns de engenharia. Mas o que seriam os serviços comuns? Como define o que é um serviço comum de engenharia? Então eu trago aqui também para vocês uma súmula 257 do TCU, que fala a permissão do pregão nas contratações do serviço comum de engenharia. E no seu parágrafo único, ele traz a descrição do que seriam esses bens e serviços comuns. O que ele fala? O serviço comum é aquele que pode, com padrões de desempenho e qualidade, ser definida no edital de forma objetiva, com especificações usuais do mercado. O que seria isso? Se a administração pública abre uma licitação para contratar compra de lâmpadas da via pública, ou até mesmo a troca dessas lâmpadas das vias públicas, isso pode ser perfeitamente discriminado no edital. Agora, quando vai fazer um serviço de engenharia relacionado à construção de um viaduto, aí isso demanda do estudo técnico, do engenheiro, então isso não é um serviço comum de engenharia, ok? Agora uma questão que eu trago também para vocês, juntamente nessas súmulas, é um acórdão, o 713 de 2019, também do Tribunal de Contas da União, que fala sobre engenharia consultiva. O que é o serviço de engenharia consultiva? A administração pública ela tem seu departamento de engenharia, porém, às vezes, tem alguns serviços, algumas obras, que demandam um estudo mais especializado e que, às vezes, aquele órgão público não está capacitado para aquilo. Então, a administração abre uma licitação para contratar um engenheiro, um expert especializado nisso, uma engenharia consultiva. Nesse tipo de serviço, ele é considerado, sim, serviço comum, pode ser feito em modalidade pregão, e o acórdão ainda especifica que, de preferência, na forma eletrônica. Então, para os serviços de contratações de engenharia consultiva, vai ser utilizada a modalidade de pregão, e se for naquele lugar que tem acesso à internet e tudo, preferencialmente na forma eletrônica, ok? Ainda sobre os serviços comuns de engenharia, eu trago uma questão importante aqui. Uma vez durante uma palestra, um participante me perguntou: professor Tony, mas e serviço de terraplanagem? É serviço comum de engenharia ou não? O que acontece? Quando vai executar uma obra, tem aquele primeiro serviço que é a terraplanagem, onde vão fazer todo o terreno, a parte para depois a construção. E esse serviço é considerado comum de engenharia ou não? Então, eu trago para vocês aqui o acórdão 592 de 2016 do Tribunal de Contas da União, onde ele fala que o serviço de terraplanagem não se classifica como serviço comum. Por quê? Se você pegar a contratação de serviço de uma obra, o serviço de terraplanagem ele é feito medição, ele depende de um engenheiro, ele é feito, então ele não pode ser considerado como serviço comum de engenharia. Então lembre essa questão. Você fala, alguns podem falar, eu já sabia disso, mas veja que se tem um acórdão no Tribunal de Contas, é porque algum administrador, ele achou que esse serviço era serviço comum, e esse processo chegou até o Tribunal de Contas. Então lembre-se, a terraplanagem não é considerada serviço comum de engenharia, tá bom?
Agora o nosso bonequinho do professor Tony apareceu aqui novamente com mais uma dúvida sobre licitações. Ele está falando se é correto descrever no edital uma marca específica de produto que está sendo licitado. Então vamos lá, a administração pública, quando ela publicou o edital, ela pode pôr uma marca, colocar lá, eu quero comprar um determinado produto marca X. Então como funciona isso? Eu trago aqui para vocês duas súmulas, uma do Tribunal de Contas de São Paulo, a súmula 35, e a súmula 270 do Tribunal de Contas da União. Então essas súmulas falam que é vedado a exigência de marca idêntica de produtos no edital da licitação. Porém, é aberta exceção quando for para período de garantia de um determinado produto ou quando for para exigências de padronização. Então, como funciona isso? Se a administração pública vai comprar, vamos supor, café, então ela tem que pôr lá o tipo do café arábico, tudo. Ela não pode indicar que ela quer comprar um tipo de marca de café tal. A administração não pode escrever essa marca, a não ser que seja para padronização. O que seria? Vamos supor que fosse um café em cápsula. E ela tem um determinado tipo de máquina na administração dela que somente aceita aquele tipo de cápsula. Então ela pode pôr cápsulas de marca compatíveis com a máquina de tal marca. Outra questão, cartucho. Ela pode indicar uma marca X de cartucho que ela quer comprar? Não, ela tem que escolher o cartucho mais barato. Porém, quando ela vai poder indicar uma marca? Quando aquelas impressoras dela tiverem um período de garantia. Porque se ela pôr um cartucho diferente daquela marca, ela pode perder a garantia. Então, é vedada a indicação de marcas nos editais de licitação. Porém, os nossos tribunais de contas abrem exceções quando for para padronização ou quando algum produto estiver em garantia da administração, então ela pode indicar aquela marca. Tá bom? Então, sanamos essa dúvida do professor Tony. Vamos ver qual a próxima dúvida do professor Tony que ele tem ainda sobre licitações. Está com dúvida é que se a administração pode exigir catálogo do produto do licitante no edital, como requisito para habilitação. O que acontece? Já me deparei com vários casos de clientes que me ligaram e falaram, eu gostaria de participar de uma determinada licitação, porém estão exigindo catálogo. Eu tive até um caso de uma empresa que ela fabrica esses tubos de concretos e na administração falava que ela deveria exigir, apresentar para habilitação o catálogo dos produtos dela, catalogados. Isso é válido? Vamos ver o que os tribunais de contas falam. Aqui, eu trago para vocês a súmula do Tribunal de Contas de São Paulo, número 17, que ela fala que em procedimento licitatório não é permitido exigir para fim de habilitação certificações de qualidades ou qualquer outra não previstos em lei. O que acontece aqui? Quando o licitante participa de uma licitação, o que a administração verifica dela na fase de habilitação? A lei fala capacidade jurídica, capacidade técnica, capacidade econômica e financeira. Um catálogo de um produto define a capacidade de uma empresa? Define se é um catálogo bonito, mas define se eu consigo fazer aquele produto? Não. Então essa exigência ela acaba restringindo o número de competidores. Porque quando a administração pública ela consegue um maior preço ou contratar o melhor serviço, quando tem mais número de participantes. Então o Tribunal de Contas já entendeu que exigir catálogo, isso aconteceu em vários casos, inclusive fiz requerimentos administrativos, a administração manteve, tive que entrar com mandado de segurança. Mas é pacífico, não pode exigir nada que não esteja relacionada à capacidade técnica, econômica e capacidade jurídica da empresa. O catálogo, então, é vedado. Então, quando algum cliente ligar para você, ou você estiver participando da licitação e se deparar com essa exigência, você pode impugnar o edital, porque isso restringe o número de participantes, ok? Ainda falando sobre essa parte de habilitação nas contratações públicas, uma questão também importante é que muitas empresas levam, tem no edital aquele monte de documento e às vezes acabam sendo desclassificadas e ela acaba até recorrendo ali, mas a administração sempre usa aquele termo. A princípio é o vínculo edital. Aqui no edital estava tal documento e você não cumpriu. Eu gosto de citar casos na prática, que eu tive um caso na prática, que uma empresa da indústria de asfalto foi participar de uma concorrência, um valor muito grande. E ela pegou e não viu no edital, porque o edital exigia um envelope de habilitação e um de proposta. E no edital falava que tanto no envelope de habilitação como no da proposta deveria conter cópias do contrato social, ou seja, pedia 2 vezes o mesmo documento. A empresa, o meu cliente participou e passou, foi habilitada, aí quando abriu as propostas, ela ganhou
e deu uma diferença de quase 200 mil para o segundo colocado. Quer dizer, a administração conseguiu um bom preço, o melhor preço. Porém, o outro concorrente falou, peraí, tem que desclassificar ela, porque ela não pôs a cópia do contrato social no envelope como falava o edital, ela feriu o princípio ao edital. E nisso, a comissão de licitação desclassificou meu cliente. Meu cliente me ligou na hora, eu falei, não, conste em ata que você quer recorrer, e entramos com recurso e ganhamos. Por quê? O princípio ao vínculo ao edital, ele é absoluto? Vamos ver aqui o que fala, que eu trago para vocês também, é um acórdão do Tribunal de Contas da União, número 357 de 2015. Ele fala que nos procedimentos licitatórios, a administração pública tem que se pautar pelo princípio do formalismo moderado, sem ser aquele formalismo extremo. O que acontece? No caso que eu citei agora há pouco, no caso prático do meu cliente, ele entregou já uma cópia do contrato social dele no envelope de habilitação. Então ele comprovou a capacidade jurídica dele. Agora, para que exigir no segundo envelope o contrato social? E mais, a administração pública vai pagar 200 mil a mais por causa de um documento que já tinha apresentado, não apresentou outro. Então, isso também tem que se ater, que o princípio do vínculo edital não é absoluto. A administração pública tem que sempre verificar. E outra, a lei de licitações permite diligências. Então, quando o pregoeiro ou membro da comissão de licitação, ele vê alguma irregularidade ali que pode ser sanada, então ele pode pegar e sanar isso, não apenas desclassificar falando pelo princípio do vínculo edital, tá bom? Pessoal, ainda sobre essa questão de caráter competitivo da licitação e da fase de habilitação, o professor Tony, nosso bonequinho, traz mais uma dúvida aqui. Ele fala, a comissão de licitação pode exigir do licitante comprovação de vínculo trabalhista entre o profissional e a empresa que está participando da licitação? Como funciona isso? Hoje nós vemos, principalmente na parte de engenharia, engenheiros, que ele tem uma empresa, esse engenheiro, e ele presta serviços para várias empresas, várias empreiteiras, consultora. Então essa empresa vai participar de um certame licitatório. Ela tem que registrar esse engenheiro no Tribunal de Contas da União, onde ele fala que configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência de vínculo societário ou empregatício entre o profissional e a empresa que está participando da licitação. Então, o órgão licitante não pode exigir nem que aquele engenheiro que está ali, que vai participar daquela licitação, seja sócio da empresa ou que ele seja registrado pela empresa. Um mero contrato de comprovando que é um contrato de prestação de serviço basta para isso, ok? Dando prosseguimento à nossa palestra online, vamos ver a outra pergunta do professor Tony, do nosso bonequinho. Ele fala, a administração pública pode exigir do licitante certidão de quitação de débitos fiscais? Olha, isso é uma questão muito importante, pois nesse tempo de pandemia, onde estamos vendo várias empresas, estabelecimentos comerciais fechados, isso vai gerar uma grande crise financeira, como muitas empresas vão acabar fechando ou pedindo recuperação judicial. Então, aqui o professor Tony está falando o seguinte, a administração pode exigir que para participar da licitação a empresa licitante esteja com os débitos quitados? Vamos ver o que falam os tribunais de contas. A súmula 283 do Tribunal de Contas da União, que ele fala que para fim de habilitação, a administração pública não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade. O que acontece? Quando a empresa vai participar de uma licitação, ela às vezes possui alguns débitos fiscais, mas ela pode ter parcelado esse débito. Então ela foi lá, fez um acordo, então quando ela vai participar, ela leva aquilo que a gente chama que é uma certidão negativa com efeito positivo, ou seja, ela deve aquele imposto, mas está pagando parceladamente. Então a administração não pode exigir, como já vi em muitos casos em editais, que apresente um comprovante de que não tem nenhum débito. Não, ela pode ter algum débito, mas esse débito tem que estar parcelado e ela tem que ter uma certidão negativa com efeito que a gente fala positivo. Inclusive, isso vale citar aqui, que eu trago também para vocês verem, a Lei Complementar número 123 de 2006, que regulamenta as microempresas e empresas de pequeno porte. Ela, em seu artigo 43, parágrafo 1º, ela permite que essas empresas, que as empresas, microempresas e empresas de pequenos portes, elas caem naquilo que eu chamo de função regulatória das licitações. Pelo princípio da isonomia, todos devem ser tratados de modo igual, sem preferência. Porém,
para incentivar a microempresa, o meio ambiente, incentivo à tecnologia, algumas exceções são abertas. E como é o caso das microempresas, que no caso de empate elas têm preferência, e inclusive aqui, que quando ela participa de uma licitação, se ela tiver algum débito, ela pode ainda, mesmo com esse débito, participar da licitação. Porém, aqui fala que esse débito que ela tiver fiscal e trabalhista, se ela ganhou a licitação, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis para estar regularizando isso. O que seja, para fazer o pagamento ou parcelamento do débito, aquilo que eu falei anteriormente. Então a empresa, que é a micro, pequena empresa, empresa de pequeno porte, mesmo tendo um débito, ela pode participar da licitação. Porém, ela ganhando, ela tem 5 dias para pagar esse débito, leva certidão de quitação lá, ou parcelar esse débito, leva certidão negativa com efeito positivo. Se ela não fizer isso, o que acontece, professor Tony? Olha, se ela não fizer isso, aí ela vai ser desclassificada e vai habilitar o que ficou em segundo lugar, ok? Então a administração não pode exigir, como já vi em muitos casos, exige no edital, que comprove a quitação que a empresa não possui débito. Isso pode ser impugnado no edital. Agora, como eu falei lá, tendo em vista a questão de pandemia, além de dever, vão ter muitas empresas que vão acabar entrando em recuperação judicial. E a empresa em recuperação judicial, ela pode participar de licitação? Então eu trago para vocês aqui também uma súmula, que até trago do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e o de São Paulo, que é a súmula número 50. Porque o que falam, o que os tribunais de contas entendem? A empresa de recuperação judicial, ela pode participar da licitação, porém ela tem que levar um documento de extrema importância, que é, que eles falam aqui, o plano de recuperação judicial homologado pelo juiz. Porque como funciona a recuperação judicial? A empresa, que vai acontecer muito isso, ela está devendo para várias pessoas, não tem como pagar. Então ela chama todos os credores, ela vai fazer um plano de pagamento, ela vai fazer um plano de recuperação, falando, olha, eu vendo tanto, faturo tanto, eu tenho tanto de bens, eu tenho isso que eu devo. Então ela faz esse plano, conversa com seus credores e leva até o juiz, e o juiz homologa esse documento. Então ela vai poder participar desde que ela apresente esse documento homologado. Porque se ela falar, estou em recuperação judicial, mas você está cumprindo a recuperação judicial, então o membro da comissão, quando for ali, ou algum licitante estiver participando, se tiver uma empresa em recuperação judicial participando, ele tem que pedir que ela apresente o plano de recuperação judicial homologado pelo juiz, estando dando cumprimento àquele plano, ok? Então, pessoal, assim, o tempo é curto, são meia hora para a gente falar aí. Como eu falei na minha palestra de súmulas, são dezenas de súmulas, são 2 horas. Então, mas, como eu falei, se você não pode anotar, fique tranquilo, eu vou encaminhar todo o material em PDF para o Departamento de Cultura e Eventos. Se vocês quiserem, mandem e-mail para lá, ou peçam meu e-mail para eles, e aí a gente envia para vocês esse material, porque assim, é de extrema importância você estar atualizado com as questões, porque as compras, contratações públicas aí, compras estão correndo, e mesmo nesse tempo de pandemia, de estado de calamidade que estamos vivendo aí, né, não podemos ferir os princípios que lá na frente isso vai ser cobrado pelo Tribunal de Contas. Entendeu? Lógico, tem os casos de extrema urgência, o caso de dispensa, numa licitação, assim, mas todos os princípios têm que ser observados para evitar, como eu falei lá na frente, um processo de improbidade administrativa, tá bom? Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês, estou à disposição para mais. Quero parabenizar de novo a todos do Departamento de Cultura e Eventos da UAB por essa iniciativa, essas palestras online, de não parar de levar a cultura, até mesmo nessa época de pandemia. E tenho certeza que todos nós, se Deus quiser, logo vamos sair dessa situação, não só o Brasil, mas o mundo, e voltar à nossa normalidade por aqui. Lembrando para você não esquecer de ver o endereço e fazer sua doação de alimento, água, produto de higiene e limpeza para esse combate a essa epidemia, para aqueles que precisam. E parabéns ao UAB, Departamento de Cultura e Evento, a todos. E obrigado, e não deixe de assistir às outras palestras online do Departamento de Cultura e Evento, ok? Obrigado, abraço.